Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Boa tarde, amigos e companheiros da Rádio da Fraternidade. Estamos de volta, né, Ceira? Com a Ceira. Pra gente concluir o nosso bate-papo da semana passada. Porque ainda estamos no primeiro mês do ano novo. Segunda semana. Falando de algo que é uma proposta, nós temos certeza, uns com mais ênfase, outros com menos, mas é a nossa proposta que no ano novo a gente acerte. Mas se não acertar, nós não vamos desistir, porque nós podemos tentar de novo, de novo e de novo. Estamos conversando, batendo papo, trocando impressões sobre confiança e realização. E falamos bastante sobre ter confiança na semana passada. Dessa vez a gente vai dar mais uma ênfasezinha na questão de realizar, porque as realizações, elas têm que ter um propósito. Não é realizar só por realizar, não. Só para alguém ver que eu fiz. Eu tenho que ser a primeira pessoa a saber que eu fiz. Não é isso, Ceira? Mas vou deixar assim o pessoal com uma pulguinha atrás da orelha, entendeu? Ativar a curiosidade de quem não viu o programa da semana passada, ou pegou assim, já andado. A Cláudia trouxe um exemplo muito bom, que nós estamos falando na semana passada de confiança e perpassamos por questão de relacionamento, né? E de você ser responsável pelo que você faz e pela consequência que você tem, já que você escolheu, usando o seu livre-arbítrio. Então, quer dizer, ela trouxe um fato que aconteceu com ela. Vá lá assistir, escutar dela o que foi que aconteceu, em que ela, em um ano para o outro, ela mudou inteiramente. Ela assumiu as rédeas e resolveu, surpreendeu todo mundo, que estava acostumado o ano anterior, né? E foi uma coisa muito legal, assista. E aí, aproveitando esse mesmo exemplo, quer dizer, não foi esse mesmo exemplo, foi o segundo exemplo que ela deu. Quando a gente fala assim de relacionamento, nós somos uma das pessoas responsáveis pelo relacionamento. Então, quer dizer, no primeiro exemplo ela realizou, foi fantástico, acreditou nela e realizou, a gente estava falando de confiança. E no segundo exemplo, foi uma coisa muito bonita, gente, porque assim, é como se a pessoa recebesse bagaço, e ao invés de devolver bagaço para a próxima pessoa que viesse, ela fez totalmente diferente, sabe? Ela apresentou um suco geladinho, gostosinho, entendeu? Ela fez tudo diferente. Por quê? Porque ela não reagiu, ela agiu conforme o que ela acredita, conforme os valores dela. E isso fez toda a diferença. Foi assim, espetacular. Quem não assistiu, assista. Quem não ouviu, ouça. Valeu! Então, essa questão da realização é algo que, primeiro, passa pela confiança. A gente só realiza aquilo que nós acreditamos que podemos fazer. No entanto, não sejamos ingênuos. Nem a experiência, nem as possíveis possibilidades que a situação nos apresente vão nos isentar de precisar vencer dificuldades. Com certeza absoluta. Ainda mais no planeta que a gente vive, né? Não vão nos isentar. Então, nós temos que confiar, mas nós temos que ter certeza absoluta que estamos prontos para superar dificuldades que vão se apresentar, ou não é? E quando a gente fala de realização, gente, isso em qualquer área da sua vida. Quando a gente fala de realização, a gente tem que assumir o compromisso de fazer o nosso melhor possível. Em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer momento. É o seu melhor possível. A pessoa pode te pedir uma coisa simples. Faça o seu melhor. Sempre. Tinha gente que perguntava assim, cara, eu fui contratado para fazer isso aqui. E a pessoa me pediu para pegar isso aqui. Eu não fui contratado para isso. E aí, duas coisas acontecem, gente. Quando alguém te pede alguma coisa no trabalho, ou onde é que você esteja, a primeira possibilidade, não tem quem faça, só tem você ali. Então vão te pedir.
Segunda possibilidade, estão te testando para saber se você é capaz de fazer isso. E se você for capaz de fazer isso, de repente está vislumbrando uma promoção ou uma outra oportunidade dentro do trabalho que você está. Então, quer dizer, independente de qualquer coisa, faça o seu melhor possível. Isso é um compromisso que você tem que ter com você mesmo. Quando a gente fala de realização, como a Cláudia falou, não é realizar por realizar. Qualquer coisa que você tenha que fazer, mesmo que você não goste, ou qualquer coisa que você se proponha a realizar, faça o seu melhor possível. O que é isso do meu melhor possível? Depende do seu autoconhecimento, depende de você saber quais são os seus limites. Foi aquele exemplo que nós demos também no programa anterior, né? Se você não consegue carregar 100 quilos, quanto que você consegue carregar? Vou fazer mais viagem. Vai, mas você não vai se arrebentar na primeira. Ou não vai cair no meio do caminho sem conseguir terminar. Então, quer dizer, o que é que eu posso fazer? Aonde eu posso começar e até onde eu posso ir? Tem gente que vira e fala assim, eu não sei falar não. Tem que aprender. Tem que aprender a falar não. Óbvio. Porque tem gente que fala sim, concorda e não faz. Aí a pessoa que pediu ficou na mão. Fica na expectativa. Fica, porque passou, delegou e você disse que ia fazer e você não fez. Então você deixa a pessoa na mão. Segunda questão, a pessoa não vai acreditar na próxima vez que você falar. Então é uma pessoa que vai estar perdendo a confiança em você. E é aquela história, se você disse, é melhor você falar que não vai fazer e você saber que eu não tenho condição de fazer isso, ou eu não posso fazer isso, ou eu não quero fazer isso, mas você tem que assumir. E a pessoa, e isso é relação, se eu falar que eu não quero, ou eu não vou, ou eu não posso, da relação entre as pessoas ser mais forte do que aquilo que foi pedido. Quer dizer, o fato de eu disser não para a Cláudia, para alguma coisa, não significa que eu não gosto dela. Entende? Quer dizer, eu gosto dela, eu não quero fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Mas são duas coisas diferentes. E aí, de novo, você sabendo as suas limitações, você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, isso aqui eu não posso fazer, mas isso aqui dá para mim fazer. Te adianta? Te ajuda? E a pessoa vai te fazer. Isso foi o que nós também começamos a falar no primeiro bloco. Falar porque o outro não adivinha. O outro não sabe o que está dentro de você. Então, quer dizer, o falar, o que você tem condição de fazer, ou o outro falar, entendeu? Quando ele pede o que ele tem necessidade, é fundamental. Comunicação é fundamental e é uma comunicação sem ruído. Isso te ajuda a realizar as coisas que você quer. Se comunicar sem ruído. E como é que a gente se comunica sem ruído? Quando o outro está falando com você, é você estar ali, presente, de fato. É você estar olhando dentro dos olhos da pessoa e a sua mente não está viajando, pensando em outras coisas, ou no compromisso que você tem, ou na hora que está passando, ou pensando na resposta que você vai dar. Porque tem muita gente que interrompe, já se posicionando, já falando, às vezes se defendendo, né? Ao invés de ouvir. Escute com atenção. Porque ouvir todo mundo ouve porque tem ouvido, né? Então escute com atenção. Mas como é que eu vou saber se a pessoa não está mentindo ou se eu entendi certo? Porque você pode interpretar errado. Que foi aquilo que nós também falamos no primeiro bloco. Se eu desenhar um 6 para mim, que número é para a Cláudia? 9. Exatamente. Isso é óbvio. E a gente precisa entender isso, mas as pessoas não conseguem entender isso. Então, quer dizer, para mim saber se o que a pessoa está falando, eu estou entendendo corretamente, você pergunta. O que você está falando para mim é que você não gosta quando eu elevo a minha voz? Se for isso, a pessoa vai confirmar. Se não for, ela vai falar, não é isso. É a palavra que você está usando. E aí você volta. Qual a palavra que te incomoda? Quer dizer, essa troca com atenção e educação faz com que tenha qualidade o relacionamento. Que a pessoa se sinta à vontade para estar falando com você o que ela precisar falar, o que ela tiver necessidade de falar, e de você estar se colocando, sem que vire uma guerra. Sem que vire uma coisa, então você não gosta de mim. Aí complica. Então, a gente precisa respeitar os nossos limites. A gente precisa respeitar o outro. E a gente só vai fazer isso se conhecendo, para saber quais são os seus limites, e se permitindo conhecer o outro o máximo que a gente puder. Quem vai conhecer realmente esta pessoa é ela mesma, mas você pode se aproximar o máximo que você puder para que você consiga realizar, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal,
assim, relacionamentos verdadeiros, com qualidade, para que você consiga realizar, através da comunicação não violenta, real, entendeu? Concreta, né? Verdadeira, aquilo que você precisa, que foi o que a gente disse no início. Se você precisa saber verbalizar, você precisa saber fazer. E a primeira coisa que a gente faz para realizar alguma coisa é tirar da cabeça. Às vezes a pessoa fica pensando, pensamento vai embora, pensamento voa, pensamento é fluido. Primeiro passo para realizar, coloca no papel. A gente falou no outro programa também sobre a questão da atividade física. Bota lá bem grandão no início da sua página virtual ou do seu papel, do seu caderno, entendeu? Atividade física. E aí relaciona o que você quer. É caminhada, corrida, dança, academia, seja o que for. Faz uma lista enorme, tudo que vier na sua cabeça. Depois, do lado, você vai colocando, isso eu gosto, isso eu consigo fazer. Eu consigo começar por aqui. Não, isso no momento eu não consigo, porque não dá para pagar, ou não dá para encaixar no meu horário. Quer dizer, vai vendo. Daquilo ali, o que é possível, coloca uma data. Vou começar quando? Hoje? Vou começar amanhã? Mas coloque algo que você vai se comprometer a fazer. E faça. Isso é uma proposta de realização, que às vezes nós nos equivocamos porque damos valor extremo a algo de momento, como se aquilo definisse toda a situação. Então, o que acontece neste momento está definindo esse momento aqui de agora. Ele não vai definir toda uma situação de continuidade. Se nós pensarmos que temos 365 dias de novos projetos, de novos propósitos, nós saberemos que em 365 dias eu posso continuar tentando. Não posso desistir no 20º dia, né? No 70º dia. Nossa, já tem 100 dias do ano novo e eu ainda não fiz o que eu me propus a fazer. Mas o que foi que você se propôs a fazer? Você avaliou quanto tempo levaria para você alcançar aquela conquista? Porque nossas conquistas, elas têm a ver com as possibilidades de realização. Então, tudo que eu desejo, eu preciso avaliar. Se é possível. Se for mais difícil, se não for possível uma realização de imediato, eu tenho que buscar perceber aonde estão essas dificuldades. E aí, primeiro, eu vou precisar trabalhar as dificuldades para depois alcançar. Não posso me exasperar, que às vezes nós somos imediatistas, né? Eu quero agora, nesse momento. Eu estou te pedindo isso agora. Aí, se você me diz, olha, mas como você está me pedindo agora e eu já tinha pensado em tal e tal e tal coisa, não dá para ser. Aí você fica olhando para a pessoa e, como você Ira bem falou, então porque a pessoa não se importa comigo, é porque ela não gosta de mim, porque eu não sou merecedora. E aí nós começamos a andar para trás, ao invés de olhar a linha de chegada lá na frente e continuar caminhando. E mina o relacionamento, né? Mina tudo. Quando a gente fala em relacionamento, a gente tem que lembrar dos exemplos positivos, principalmente os exemplos que Jesus nos deu. Quando ele precisava dar aquele testemunho de que tudo é possível ser realizado, qual era a ação que Jesus tinha com aqueles que procuravam por ele? Ele fazia uma pergunta: o que queres que eu faça? Exatamente. Ele perguntava ao outro o que é que o outro achava que era importante e que estava colocando para ele, o nosso mestre, a possibilidade de ajudar a realizar. E quando era possível, qual era a conclusão que Jesus dava para aquela conversa, para aquele interlúdio entre ele e a outra pessoa, e o interlocutor? A tua fé, ou seja, a tua vontade, tua fé divina e a tua fé humana te salvou, te ajudou a realizar. E ainda no meio de tudo isso tinha a questão da atitude. Exatamente. Qual era a atitude que Jesus fazia? Ele não se debruçava sobre a pessoa para tirá-la da situação. Ele dizia: vem, segue-me. Quando ele vai lá e desperta a filha de Jairo,
né, daquele processo em que ela se encontrava, que não era uma morte, ele chamou por ela. Ele estava falando com o espírito, sim, mas um espírito que ainda estava ligado ao corpo físico. Ele chamou por ela, para que ela se levantasse. Quando ele salva Lázaro, o que é que ele faz? Ele entra no túmulo? Não. Ele pede que remova a pedra e diz, Lázaro, vem. E Lázaro sai. Então, são lições que mostram que nós precisamos ter as atitudes. Com certeza, fazer a nossa parte. A nossa parte precisa ser feita. Por nós. Por nós. Então, nós precisamos saber o que realmente queremos e por que queremos aquela situação. Precisamos fazer uma avaliação. Porque nós, comumente, somos pessoas extremamente apaixonadas. Às vezes, nós criamos ideias, né? E fazemos isso com pessoas, com filhos, com pais, com amigos, com chefes. Nós fazemos isso com as outras pessoas. Nós somos apaixonados pela situação e aí colocamos todo o processo de satisfação daquilo que eu quero nas mãos da outra pessoa. Mas sou eu que preciso realizar, Exatamente. não é o outro. O outro vai realizar aquilo que lhe compete para ele mesmo. O que competir a mim, eu preciso encontrar as fórmulas e os meios de realizar. E não me exasperar quando, apesar de todos os esforços, o resultado não é o sonhado. Porque entre sonhos e capacidade de realizações existe uma distância que precisamos percorrer. Às vezes, os nossos sonhos, eles vêm vestidos com outra roupagem. É verdade. E como você falou, entendeu? A realização tem que ser possível. Não adianta eu querer, eu quero ser, pode botar o que você quiser, médico ou cantora, e achar que amanhã eu já vou estar cantando. Né? Tem um processo, você acredita em você, ou você tem aquela vontade muito grande, e você começa a caminhar. Por onde eu começo? Quer dizer, tem professores, tem vídeo, hoje em dia a internet te dá um monte de coisa. Mas eu não consigo aprender sozinho. Tá, quem pode me ajudar? Quem pode me auxiliar a que eu consiga realizar? Mas se você não estiver ali, não vai ter realização. Se você não quiser alguma coisa, você também não vai se movimentar. E é uma coisa interessante, né? Quando a Cláudia chama a atenção da gente para a quantidade de dias que tem um ano, nós temos uma certeza. Ao encarnarmos, a única certeza que nós temos é que iremos desencarnar. Então, todo mundo que encarna, um dia vai desencarnar. A imensa maioria de nós não sabe quando. Então, se você não tem ideia de quando você vai desencarnar, ao despertar de manhã, é mais um dia. É aquele dia que você faz assim, uhul, ainda estou aqui. Então, quer dizer, é aquele dia que você tem para realizar o que você precisa realizar, ou o que você se propõe a realizar. Porque se você fica esperando... tem gente que chega para mim e fala assim, não... Daqui a um mês tem dia 4 de novo. Não tem. Porque daqui a um mês será 4 de fevereiro. E não 4 de janeiro. Ou 11 de fevereiro e não 11 de janeiro. E assim vai. E aí a pessoa fala assim, não, mas ano que vem eu tenho de novo o dia 11 de janeiro. Você tem, mas não é o mesmo ano. Nunca será o mesmo dia. Então, se você não realizar hoje, mas amanhã eu faço. E a gente fica nessa de que a gente tem o mês inteiro, ou tem 12 meses, ou tem 300, a gente vai empurrando com a barriga. Então, quer dizer, se eu preciso realizar alguma coisa hoje, e isso vai, como a gente estava falando de relacionamento, aquela história, às vezes a pessoa nem liga para alguém, nem liga, nem telefona, muito menos de vídeo, não vai ver. E aí, quando morre... É aquele horror, aquela dor infinita. E muitas vezes essa autocobrança, entendeu? De que eu podia ter ido, eu podia ter visto. Eu perdi a oportunidade de tomar um chá, um cafezinho, eu perdi a oportunidade de um bate-papo gostoso. E aí você se cobre, você sofre. Porque, graças a Deus, nós temos uma consciência.
que nos sinaliza o caminho e nos diz o que está certo e o que está errado. E ela cobra. Então, a gente não ficar protelando o que realmente importa para nós. Protelando aquilo que a gente precisa fazer. Tem gente que fala assim, eu não gosto de fazer isso. Aí vai adiando. Aí vai adiando. Aí, quando alguém cobra, seja da família, ou seja na sua vida profissional, você fica, eu devia ter feito. Puxa, eu tive tanto tempo para fazer e não fiz. Caramba, e agora como é que eu faço? E, às vezes, a pessoa não entende o porquê que o relacionamento acaba ou porquê que perde o emprego. Exatamente. Mas quem está plantando é você. Se você não gosta, arranje uma forma. Tem gente que consegue transformar esse hábito, o que eu não gosto eu faço primeiro. Papai tinha uma mania de, quando ele ia comer, o que ele gostava ele deixava no cantinho. Aí comia tudo, aí no finalzinho ele comia aquilo que ele gostava, né? Uma vez ele se deu mal, né? Porque ele deixou assim no cantinho, a pessoa virou assim, você não gosta disso? Eu gosto. E comeu. E isso acontece na vida. Pois Agora é. eu vejo lá com netos, né? Você fez o dever de casa? Aí você pergunta a terceira, a quarta vez. Tem um limite, porque não sou a mãe, sou a avó, né? Todos têm mãe, graças a Deus. Aí, quando chega na semana, hoje, olha, você não vai ao clube, você não vai à praia, porque você tem prova na terça-feira, tem prova na segunda. Aí aquele choradeiro, aquele desespero. Aí parece que você está sendo mal. Eu já fiz mais de uma vez. Você não vai poder ir ao clube comigo hoje, nesse domingo? Por quê? Porque ele, aí a mãe grita, né? Tinha tal coisa assim para fazer. Eu fui. Mês que vem você faça durante o tempo que for preciso, porque terça-feira a professora não vai querer nem saber. Quando ela te der um 0 na prova, as consequências serão suas. Aí seu pai e sua mãe vão te cobrar isso, aquilo, outro. Então não tem vovozinha. Um deles, vovozinha, não tem vovozinha. Você devia ter estudado. E isso acontece muito. Você passa quantos anos se preparando para fazer uma faculdade? Aí zera a prova do Enem. Quantos anos você passou aprendendo a ler e a escrever? E tirar 0 na redação do Enem. Então, aqueles anos todos, você, na verdade, não aprendeu. Você fez o que era possível para convencer outra pessoa que você estava estudando. E aí você conseguiu ir passando de ano. Mas na hora que exige-se de você, que você tire de dentro do seu aprendizado a informação para você colocar numa redação, você não tem. E tira 0. Então, entre realizar e sonhar, o sonho é a faculdade. Mas esse sonho, para ser realizado, precisa do seu esforço. E você perdeu quantos anos? 15, 16, 17 anos, 18 anos, indo todos os dias à escola, de segunda a sexta-feira, e você não sabe fazer uma redação? Tem alguma coisa dentro da conquista desse seu sonho de estar numa faculdade que você não levou a sério. Então, já que nós estamos falando de realização, realizar dá trabalho. Mas realizar é cada um, né? Realizar é uma conquista. Exatamente. De cada um. E essa conquista depende da sua confiança de que aquilo que você quer realizar é possível. Então, é possível também a gente continuar batendo esse papo, pena que vai acabar daqui a 25 minutos. Mas vai lá tomar uma aguinha que a gente vai tomar também e a gente volta já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. E nós estamos de volta com o nosso bate-papo, que não é nenhum puxão de orelha. Com certeza. Voltamos a falar que não é um programa pessimista, muito pelo contrário. É um programa otimista porque está nos sacudindo a todos nós. Vamos sair daqui cheios de informação, Seira, você, eu, todo mundo, de que nós estamos começando um novo ano. Não é o ano novo que comemoramos há alguns dias atrás, da meia-noite para 1h da manhã do dia 31 de dezembro de 2024, não. Muito bem. É um novo ano, uma nova possibilidade, uma nova oportunidade. Porque nós não sabemos quando vamos dar por encerrada essa etapa da nossa vida espiritual.
Não sabemos que frustrações nós podemos carregar conosco porque fizemos projetos. E isso, nesse bloco, eu quero lembrar. Quando nós reencarnamos, nós trouxemos projetos. Assumimos, né? Assumimos compromisso. Vamos lembrar aí de André Luiz, né? O Departamento da Reencarnação, em que projetos são feitos, são pensados com amigos espirituais que estão ali do nosso lado. E eles sabem do que nós somos capazes e do que nós não somos, mas eles não interferem. Se você diz para você mesmo ali naquele momento em que aquilo você pode conquistar, eles deixam você colocar no seu mapa reencarnatório. Depois que chega aqui, está por tua conta. Isso é que é o livre-arbítrio em ação. Está por sua conta. Então, vou deixar agora por conta aqui da Ceíra essa segunda parte desse segundo programa, para que vocês possam até mesmo pegar para uma discussão entre amigos, entre famílias, do que é que significa realizar. Mas eu vou abrir um parênteses. De novo, a Cláudia nos brindou com um exemplo muito importante. Eu vou abrir parênteses, entendeu? Porque tem gente que falta pouco torcer meu pescoço quando eu falo assim, avô e avô não é para estragar ninguém. E a Cláudia deu exemplo, entendeu? De educar. E ela foi fantástica. Ela falou assim, eu não sou a mãe. Né? A mãe vai assumir o que é dela, ela vai resolver o que é dela do jeito dela. Mas enquanto avó, ela não passou a mão na cabeça. O exemplo foi tão lindo porque o neto assumiu a consequência do que ele tinha feito. Foi fantástico. E é isso que é amor. É educar. E a gente educa, entendeu? Mostrando que tudo na nossa vida tem consequência. Tudo o que a gente faz, o que a gente escolhe, o que a gente decide, não importa a idade da criança. Desde cedo ela tem que aprender que tem consequência. E ao escolher uma coisa, ela vai abrir mão de outra. E ela precisa entender isso. E tem adulto que cede quando a criança faz pirraça ou chora ou faz escândalo. Isso é terrível, porque você reforça que se ela fizer escândalo, se ela se jogar no chão e ficar batendo as perninhas, ela vai conseguir o que ela quer. E aí isso é um horror. Mas voltando à nossa realização. Quando a Cláudia sinaliza, né, que a gente assume compromissos, né, a gente tem projetos de que a gente vai realizar aqui e encarna. Ah, mas eu não lembro. Tá aqui. E a gente tem as condições. Mas é igual o nosso anjo guardião, né? Esse fantástico amigo de todas as horas, ele não faz por você, mas ele te auxilia se você fizer. Né? Ele vai te sinalizando. O que foi que ela falou? É por sua conta. É por sua conta. Só que a gente recebe uma ajuda incrível. A própria doutrina é uma luz que assim ilumina o caminho de uma forma fantástica. Então, quer dizer, quando a gente vai... E aí vem umas coisas assim muito interessantes, né? Eu ria muito, porque no Livro dos Espíritos, às vezes os espíritos davam aqueles puxões de orelha e várias vezes, mas a gente merece, tá? A gente merece, porque até hoje, né, eu me espanto, né, como essa questão, né? A gente sabe que essa é uma encarnação entre inúmeras que nós já tivemos e que ainda temos necessidade de ter. A gente não sai do degrauzinho aqui embaixo que nós estamos, num planeta de segundo, né? Ele está no segundo nível, partindo para o terceiro, e a gente está lutando para poder reencarnar na regeneração. Mas, por enquanto, provas e expiações. Então, quer dizer, a gente está lá no primeiro degrauzinho e a gente acha que assim, opa, vou pular e vou lá para o topo. Espírito superior. Não é assim. Não é assim. E tem gente que fica chateado quando se percebe, ai, eu falei mal de fulano. Gente... Para a gente mudar alguma coisa em nós, para nós mudarmos um hábito ou alguma coisa que a gente não gosta, primeiro passo, a gente precisa reconhecer. Então, se você consegue reconhecer, estou fazendo fofoca, ou estou praticando a maledicência, ou estou... Poxa, você está de parabéns, porque você reconheceu que você está fazendo alguma coisa que não é o correto, não é o ideal. E aí você tem a oportunidade de mudar. Porque quando você não reconhece, como não reconhece um vício, como não reconhece uma dependência, aí você não muda. Você não reconhece. Você foi a primeira pessoa a falar assim, não, eu não faço isso, eu não tenho. Mas quando você reconhece, aí você começa a mudança.
E é assim que você realiza. De novo a gente volta ao autoconhecimento. De novo a gente volta, entendeu? À prática da reforma íntima. Você só reforma o que você conhece. Então você precisa saber o que você quer mudar. Isso eu não gosto em mim. Ou isso eu estudei e vi que isso está errado, equivocado. Então não é para arrancar os cabelos e se achar o pior dos mortais. Não. Porque ninguém aqui é perfeito. Então é para você ver, pô, aquilo ali eu não gosto. Como é que eu faço para me melhorar? Como é que eu faço para vencer essa tendência? Como é que eu faço para não praticar mais isso? Ah, isso aqui eu gosto. Isso daqui eu acho que tá legal. Então cultiva, aprimora. Porque do mesmo jeito que a gente sabe que é uma vida, as pessoas se assustam com a possibilidade de desencarne, seja do próprio, seja do outro. Da mesma forma, a gente sabe que quando desencarna não tem passe de mágica, a gente continua sendo a pessoa que a gente é. Aí, quando a pessoa entra num grupo espírita ou no centro espírita, acha que a pessoa lá, entendeu? Não pode cometer equívoco. Entendeu? Que vai te entender, que vai te acolher, que vai passar a mão na sua cabeça, que vai te carregar no colo. Não é assim. A pessoa que está lá também tem problemas, também tem vivência. Às vezes, não justifica. Às vezes ela te trata mal. Às vezes ela é ríspida com as pessoas. Mas é aquela história. A pessoa não é porque passa na porta, seja do que religião for, ela se tornou perfeita. Não é isso. Ela pode fazer um esforço enorme para ser melhor ali, né? Para se conter, para praticar o que ela aprendeu na teoria, mais do que ela faz dentro da casa dela. Porque isso é um outro equívoco. Normalmente, a gente distrata aquelas pessoas que a gente tem certeza que nos amam. E na hora que a gente deixa a emoção e flor da pele, você vai direto na ferida, porque você conhece a pessoa. Então, você sai falando e sai machucando. Então, quer dizer, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Então, para realizar qualquer coisa que você queira, primeiro você precisa saber o que você quer, como a Cláudia colocou. Você tem um objetivo lá, você tem aquela meta a atingir, você não é flecha, que vai pum! Não, você vai ter que caminhar. Ah, mas eu não gosto. Se arrasta, mas você vai ter que ir para lá. Entendeu? Se você não se movimentar, aquilo ali não vai cair no seu colo. Então, faça o seu melhor possível, entendendo que tudo é processo. Ela deu o exemplo do aprender a ler. Tudo leva um tempo. Não é passe de mágica. Tudo. E outra coisa, mesmo que você saiba, se você parar para pensar, qualquer profissão, a pessoa precisa da prática. A pessoa ela vai se aperfeiçoando. Um dos exemplos mais fáceis de serem vistos e comprovados são os atletas. Todo mundo treina, gente. Se não treinar, você não vai melhorar. Você vai, pelo contrário, você vai perdendo as habilidades que você poderia estar desenvolvendo. Então, de novo, a gente vem com as condições de realizar o que nós nos propusermos antes de encarnar. Mas depende de nós fazermos. Se nós não metemos a mão na massa, se nós não fizermos acontecer, não vai ser um passe de mágica. E isso é algo realmente importante, nós termos essa consciência de que não é para ficar parado, sentado, esperando o tempo fazer por nós. Isso não funciona assim. Nós temos que continuar, não pode andar, se arrasta. Vai bem devagarzinho, mas vai. Exatamente. Continua. Acredita. Tenha confiança em você e confie naqueles que estão torcendo pela sua vitória. Isso faz toda a diferença. E quem está torcendo pela nossa vitória? As pessoas que gostam de nós, falando do mundo encarnado, as pessoas que nos amam, que estão ali ao nosso lado, que às vezes são as pessoas que vão chamar a nossa atenção, sim, quando perceberem que nós estamos molengando, estamos fazendo o corpo mais mole do que o que é necessário. Quem mais gosta de nós? Os nossos amigos espirituais, os nossos tutores, aqueles que acreditaram em nós, que advogaram por nós na hora em que nós estávamos fazendo as nossas propostas reencarnatórias. Ah, mas olha, do jeito que a minha vida é, eu não tive direito de fazer proposta. Me foi imposto. Pode ser que tenha sido, porque várias vezes já foi dada a possibilidade de você fazer a escolha e você não consegue avançar.
Então é imposto. Mas ainda assim alguém que te ama muito, que te conhece de várias experiências, advogou por você. E veio junto. E está do seu lado. E está aplaudindo todos os seus acertos. Mas está chamando a sua atenção com todos os seus equívocos e possíveis erros. Nenhum de nós está só. Nós tanto reencarnamos com as pessoas com quem precisamos consertar os erros, mas sempre por perto, na área, em algum lugar, no trabalho, na rua, tem aquela pessoa que parece ser um porto seguro para nós. É aquela pessoa que, às vezes, com um sorriso, com um cumprimento, com um te acalma, com um tem confiança, te ajuda a respirar fundo, levantar, sacudir a poeira, colocar no lugar o joelho desconjuntado e começar outra vez. Porque nós reencarnamos com os dois. Ora, se eu tenho dívidas, eu preciso saldá-las. Então, aqueles a quem eu tenho essa dívida, eles precisam estar próximos. Porque se eles não estiverem próximos, como é que eu vou fazer? Então, eu preciso refazer o caminho. Não é isso que a gente aprende em doutrina? Refaz toda a trajetória enquanto estás a caminho com ele. São palavras de Jesus. E aonde é que nós vamos estar a caminho? Com a pessoa do nosso lado. Ou as pessoas ao nosso lado. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos constantemente com aqueles que estão ali torcendo pela nossa vitória. Alguém que diz, olha, eu fiquei sabendo de tal situação e eu orei por você. Vocês têm noção da força que tem a oração de alguém intercedendo por nós, pedindo ao nosso Pai, aos nossos mentores, que nos ajude, que nos injete força, que nos injete energias novas, para que nós possamos nos reerguer. Não é nos erguer porque nós estamos sentados de mãos estendidas esperando que alguém nos coloque no colo. Não é isso. Mas é aqueles que nos erguem dizendo, você consegue, você pode ir. Uma das mensagens mais lindas que eu já tive a oportunidade de ler, talvez não seja para todas as pessoas, é aquela mensagem de autor desconhecido chamada Pegadas na Areia. Sim, é linda. Em que, né, um homem fazendo uma avaliação, e aí a gente pode imaginar como essa avaliação era feita, conversa com Jesus ao seu lado, caminhando numa praia de areias muito brancas. E ali ele vai passando todas as dificuldades, porque a gente se lembra com muita facilidade de tudo que não foi bom. E às vezes nós esquecemos daquele único momento, mas que é o instante dourado em que as coisas foram perfeitas, a gente consegue esquecer. Mas aquilo que não é bom marca de tal forma que a gente não esquece. E ele vai falando, e Jesus vai dizendo que esteve com ele, que estava acompanhando. Aí, de repente, ele vira para Jesus e falou, mas você estava comigo? Mas eu estou vendo que nos momentos mais difíceis da minha vida, só tem um par de pegadas. Eu estava só. E Jesus diz, não, meu filho, neste momento foi quando eu te carreguei no colo. Uhum. Então, as pegadas não eram dele. Eram as pegadas do mestre que não nos abandona. Vai nos carregar no colo até que tenhamos força suficiente de ficar de pé outra vez. Porque a caminhada é nossa, o caminho é nosso. E nós precisamos andar por ele. Então, confiança e realização tem a ver com as possibilidades, até mesmo de decepção. Da gente querer muito realizar alguma coisa e isso não se realizar da forma que nós sonhamos. Mas mesmo a decepção é um aprendizado. Não vai ser 2025, quem sabe? Em 2026. Com certeza. Mas quando a gente fala, você precisa de ajuda e você busca uma ajuda profissional, aquele profissional normalmente te atende uma vez. Às vezes uma vez por semana, às vezes o espaço é maior. Quando as pessoas falam assim do lugar que frequentam, normalmente ele vai uma vez por semana, às vezes consegue até ir mais, mas quando falam inclusive da evangelização, uma vez por semana, e aí de novo.
As pessoas que ficam maior tempo, que foi o que a Cláudia citou, né? Sejam familiares, sejam amigos que estão com você, fazem a diferença. É o que a gente chama de rede de apoio. Como nós falamos, todos nós podemos cair. E a rede sustenta, a rede nos auxilia. O único lado bom de você estar no fundo do poço é porque você chegou no fundo. Então, o único caminho agora é para cima. E isso me fez recordar, né, conforme a Cláudia estava falando, tem aquela historinha do sapinho que caiu lá e não estava conseguindo sair, estava pulando e começou a chover. E os outros sapinhos ficaram na borda do buraco. E gritando para ele, para de pular que você vai cair, deixa o poço encher, porque quando esse buraco encher, você vai conseguir sair. E estavam gritando tanto, e lá, fazendo um auê do caramba, e o sapinho, ele olhava, mas ele não conseguia ouvir. E aí ele achou que estavam incentivando ele a pular. E ele se esforçava mais ainda para não decepcionar aquelas pessoas. Ele pulava. Quando eles perceberam que o sapinho estava chegando quase na beirada, né? Ele estava conseguindo pular cada vez mais alto. Aí eles começaram a incentivar. Vai que você consegue, vai que você consegue. E num desses pulos ele saiu para fora. Então, quer dizer, às vezes as pessoas não nos compreendem, mas como a Cláudia disse, nos amam. Às vezes as pessoas demoram a entender, principalmente quando você não fala. Comunicação é fundamental, do que você está precisando. Nem todo mundo vai te entender. Tem gente que tem muito preconceito. Independente de diagnóstico, você não se resume àquilo. A pessoa pode chegar para você e falar assim, poxa, você tem um problema no coração. Ninguém vai pensar, olhar para você, cardíaco, ou cardíaco, lá vai o cardíaco, lá vai o diabético, lá vai a pessoa que tem câncer. Não, você continua sendo um todo, mesmo que o diagnóstico seja um transtorno. Então, você é muito mais do que aquilo. Aquilo precisa de cuidado? Sim, precisa. Muitas vezes você tem um processo para a cura do seu organismo, para a cura daquele diagnóstico, mas muitas vezes aquilo não tem cura e você tem que aprender a conviver com aquilo. Independente daquilo, é se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Isso é realização. Como a Cláudia fez no início, né? Quer dizer, ela recebeu uma coisa amarga e ela, ao dar, ela deu uma coisa maravilhosa. Então, quer dizer, é você conseguir transformar, você conseguir vivenciar o que é ruim, porque às vezes a pessoa, eu escuto muito isso, eu não escolhi passar por isso. Podem acontecer várias coisas na sua vida, várias situações na sua vida, por isso nós estamos num mundo de provas e expiações. Aquilo é para o nosso bem, embora a gente não entenda. Mas está acontecendo uma coisa que é muito ruim ou me causa muito sofrimento. E aí é aquela história, como você vai encarar, como você vai vivenciar aquilo faz toda a diferença. E aí, de novo, a realização. Quando a gente fala, e ela falou assim, às vezes a gente se decepciona, muitas vezes porque você espera do outro muito mais do que ele pode dar. Às vezes você olha para o outro e acha que ele faria o que você faz, ou o que você já fez tantas vezes por ele. Mas quando você faz alguma coisa, você tem que entender que o outro é uma outra pessoa. E muitas vezes quando você pratica o bem ou faz alguma ação boa, você vai receber. Mas não fique esperando da mesma pessoa que você deu. Porque não é assim que funciona. Quer dizer, você tem que fazer porque você tem condições e porque você quer fazer. E aí, de novo, a realização. Quando a gente reclama do mundo, do planeta ou do país, ou seja lá do que for, a gente não pode esquecer que a gente está aqui. Nós temos responsabilidade. Eu gosto muito daquela música, A Paz do Mundo Começa em Mim. E tudo começa em você. Se você estiver bem, o seu olhar para o que acontece vai ser um. O seu olhar para o outro vai ser um. A sua forma de se relacionar vai ser um. Mas se você não estiver bem, nada presta. Nada vai dar certo. E você começa a se sabotar, e você começa a destruir coisas importantes para você, e você começa a deteriorar o relacionamento que você está tendo, seja com quem for, profissional ou pessoal. Então, quer dizer, esse olhar para você, aproveitando o mês de janeiro, que é pró-saúde mental, o se propor e cumprir o que você se propôs, é fundamental. Então, cuide-se, porque até para cuidar do outro você precisa estar bem. E como dizem, né, a gente só pode dar o que a gente tem. É necessário cultivar em você. Quando você deseja o mal,
Esse desejo nasceu em você e você se envenena primeiro. Pode ou não atingir o outro, porque vai depender dele. Mas você fez isso. Você fez isso e a primeira pessoa que você prejudicou foi você mesmo. Então, quer dizer, o que você cultiva em você é para ser lixo? É para ser o que você gosta. É para ser o melhor. Para que você também seja o seu melhor possível. E que você faça isso em qualquer momento da sua vida. A gente pode acreditar no que a gente quiser. Confiança a gente conquista e confiança se perde. E a gente pode realizar dentro daquilo que a gente acredita. E começa com o autoconhecimento e você acreditar que você pode. Porque quando você acredita que você pode, podem vir quem for falando que não. Você vai e você faz. Muita gente, você já deve ter escutado isso inúmeras vezes, chega para você, como? Isso não é impossível de você fazer, é impossível de você conseguir. E você vai lá e faz. E você faz porque você quer fazer, como ela fez. Ela foi, ela procurou, ela fez, e ela conseguiu realizar. Então, isso é fundamental. Ação, atitude. É fazer acontecer. Principalmente quando você tem um objetivo ou quando você quer um resultado diferente do que você teve por anos para trás. Porque o futuro, o amanhã, começa hoje. Ok? E começa em cada um de nós. E é o que nós desejamos. Exatamente. Que comece em cada um de vocês. Né, que sejamos nós a diferença que nós sonhamos que aconteça no mundo. Amém. Que comece em nós aquilo que nós consideramos que seria o ideal para que o ano seja aquilo que cada um sonha dentro das possibilidades do merecimento, das conquistas de cada um. Que nós comecemos esse ano com gratidão por toda a experiência que tivemos no ano que passou. Com gratidão por tudo aquilo que nós realizamos, pelo que tentamos realizar e porque trouxemos uma experiência que vai nos ajudar a ter essa possibilidade de realização. Então, para nós, é muito importante quando um novo ano começa. Para aqui, para a Rádio Rio de Janeiro, em que nós começamos o mês de janeiro contando, e esse ano nós vamos fazer 54 anos. Uhul! Estamos felizes porque é mais um ano conquistado dentro da nossa missão, dentro da nossa proposta, dentro do sonho de todos aqueles que se uniram, para que nós pudéssemos ser hoje a Rádio da Fraternidade assistida e ouvida no mundo inteiro. E começamos pequenininhos, num pequeno espaço, num pequeno escritório. E fomos avançando até chegar onde estamos. Mas temos também uma consciência. Nós não fizemos isso sós. Nós fizemos com você. Por isso, encerrando esse nosso bate-papo sobre confiança e realização, eu quero agradecer a você, Ceira, pela colaboração extraordinária nesses 2 programas e dizer para vocês que nós desejamos um final de semana de muita paz, de muita luz e continuemos. Isso aí, gratidão imensa. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.